Atenção para as manchetes do programa Nas Entrelinhas de hoje. Projeto de pesquisa analisa a mobilização de recursos nas organizações da sociedade civil da Grande Florianópolis. Organizações do terceiro setor são temas do programa de hoje Nas Entrelinhas. Começa agora mais um programa Nas Entrelinhas, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. É um programa do Departamento de Administração Pública, ESAG-UDESC. Samantha, qual é o nosso e-mail de contato? nasentrelinhas.exag@gmail.com. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Enio. Bom dia, Samantha. O dia é muito lindo hoje, sol, que bom. Espetáculo. Espetacular. Apesar de ontem a gente ter uma memória histórica um tanto trágica, digamos assim, né? Qual é essa memória? 67 anos de Hiroshima, 67 anos de Nagasaki, uma hipótese de final de guerra, mas na verdade o início de uma tensão, né? Digamos assim, o início da Guerra Fria, efetivamente, né? E veja como, novamente, o Japão, na retomada da discussão ambientalista, também foi importante no acordo que, de alguma forma, está sendo discutido, mas não cumprido. Que é um paradoxo, né? Eles falaram que até 2030 eles querem acabar com a energia nuclear e os Estados Unidos estão querendo renovar as suas bombas para, de certa forma, deixá-las ali à disposição, né? Não se sabe. E aqui no Brasil, uma discussão interessante é o julgamento do mensalão. Acho que é uma questão importante porque, mesmo que os resultados não saiam exatamente como as pessoas querem, mas o fato disso estar na pauta, na ordem do dia, eu acho muito importante politicamente. Fundamental. O que me preocupa é que ficou institucionalizado o Caixa 2, né? Toda a atenção da discussão era sim, houve um crime, o crime foi de Caixa 2, mas esse é um crime menor, já está prescrito, esse pode. Pois é. Então, né, eu tenho uma estratégia política aí, do ponto jurídico, do ponto de vista jurídico aceitável, mas do ponto de vista político assustador, eu diria. Mas, Samantha, a conversa está boa, mas temos uma participante importante no nosso programa de hoje, é a Carolina Andião. Ela é doutora em Ciências Humanas, professora do Departamento de Administração Pública, ela é a diretora de extensão da ESAG-UDESC e ela tem uma função muito importante na área da pesquisa. É uma pesquisadora com várias publicações em eventos no país e no exterior. Eu diria que tem uma outra função ainda, que é a mais importante de todas, que é a professora Carolina, é mãe do Miguel. É isso? Bom dia, Carolina. Bom dia, Enio, bom dia, Samantha, bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de poder discutir essas questões da sociedade civil, do terceiro setor com vocês hoje. Pois é, a gente queria começar fazendo essa pergunta. Qual é a diferença entre sociedade civil, organizações de sociedade civil, ONGs, cooperativas, terceiro setor? Isso tudo é sinônimo ou não? Pois então, né? No senso comum, as pessoas usam como sinônimo. Porém, uma distinção importante que se faz no Brasil, principalmente, é que as cooperativas, como elas têm atividades econômicas e elas têm, digamos, lucro, embora esse lucro seja repartido, elas não são consideradas como juridicamente compondo o campo do terceiro setor. O terceiro setor seriam todas aquelas organizações que vêm da sociedade civil e visam promover o interesse público de forma não lucrativa, não é? Dentro desse campo, a gente tem várias coisas. As ONGs, que a gente chama ONGs, na verdade, muitos chamam ONGs todas as organizações, mas em geral nós chamamos ONGs aquelas mais antigas, mais históricas, ligadas aos movimentos sociais, enquanto que as organizações da sociedade civil podem ser de diversos formatos, até algumas ligadas ao empresariado, por exemplo, como as fundações, os institutos e as associações de bairro, as associações mais ligadas à produção, associação de produtores. Então é um mundo bastante vasto e bastante amplo. Para vocês terem uma ideia, o último mapeamento da FASFIL chegou a um valor de quase 340 mil organizações no Brasil, né? Isso é dado de 2005, hoje a gente acredita que esteja bem mais, já passamos dos 500 mil certamente. Bom, e do ponto de vista político elas acabam tendo um impacto também impressionante, não é mesmo? Certamente, elas têm um papel fundamental porque elas atuam justamente nessa esfera que a gente chama esfera pública não governamental, defendendo direitos, colocando pautas, né, na agenda política, e essas organizações, além de terem um papel no campo político e de mobilização, elas também prestam serviços importantíssimos, né, no campo da assistência. Nós temos dados que grande parte da assistência social nos municípios vem das organizações não governamentais, creches, hospitais,
hospitais, etc. Então, elas têm um papel muito importante. Eu acredito assim que para o senso comum é mais fácil compreender elas com esse papel político. Talvez o que ainda seja algo que tem que ser maturado é o papel econômico e impacto dessas organizações, né? Tu tens uma pesquisa que é a mobilização de recursos nas organizações da sociedade civil da Grande Florianópolis. Como é que fica essa questão econômica? O que aparece? Como é que foi a ideia da pesquisa? Fala um pouco dela para nós. Bem, a ideia da pesquisa foi um pouco isso, dar visibilidade, né, a esses recursos que são mobilizados, embora a gente não tenha conseguido colocar valor, né, no que não é o dinheiro, porque elas mobilizam muito mais do que o dinheiro. Então, recurso num sentido amplo. No sentido amplo, a gente tem bens materiais, a gente tem, por exemplo, expertise, serviços, mas essa parte a gente não conseguiu mensurar. Do ponto de vista dos recursos, para vocês terem uma ideia, as organizações foram 37 organizações que responderam à pesquisa, embora a gente tenha buscado informações de 52 organizações, mas dessas 37, 35 responderam a questão da mobilização especificamente, e somente nessas 37 elas mobilizam mais de 47 milhões de reais por ano. É um dado importante, né? Porque se a gente colocar aí tudo que não é monetarizado, a gente poderia chegar quase ao dobro desse valor. Então, de fato, a gente tem aí uma série de recursos, e aí sem contar os recursos humanos, né? E todos os serviços que essas organizações estão oferecendo à sociedade. Então, elas têm um peso econômico, sim, muito importante. Não, tem muito município que não roda esse valor por ano, né? No estado de Santa Catarina e em outros estados, municípios pequenos, não tem... E quais foram os municípios que foram atingidos por esse projeto? Nós consideramos organizações de Florianópolis, São José e Palhoça, que são os 3 municípios mais populosos e com maior dinamicidade econômica, né, na região da Grande Florianópolis. E, professora Carolina, como é que foi a metodologia para a pesquisa? A escolha das organizações, esses critérios... Ok, nós buscamos um portal na internet que chama-se Portal Transparência, que é um portal de acesso livre, que foi implementado, construído pelo Instituto Comunitário Grande Florianópolis, e nesse portal nós temos disponibilizados, até eu gostaria de informar a sociedade, né, que elas podem, todos os ouvintes, se quiserem entrar no portal, www.portaltransparencia.org.br. Esse portal, ele permite acessar informações de 52 organizações da sociedade civil em diversos temas, né, ligados à questão da transparência e da sustentabilidade, e nós acessamos esse portal e buscamos lá quem eram as organizações, digamos assim, quem eram essas organizações, utilizamos os dados do portal e complementamos com questionários aplicados a essas organizações. Então, utilizamos a amostra de 52, dessas 37 responderam, a gente teve um retorno de 70%, foi um retorno alto, e nós conseguimos, então, a partir dessa aplicação do questionário, visualizar uma série de elementos da mobilização delas, tanto a parte como elas fazem isso, que estrutura elas utilizam, que estratégias elas utilizam, que resultados elas têm e quais são também os limites, digamos, né, nessa prática. Você já falou dos valores que são mobilizados por ano, 47 milhões? Alguma coisa em torno disso? Eu queria saber como é que é feita essa arrecadação e quem efetivamente são os que doam esse dinheiro? Isso, mais precisamente 47.310.800 reais, que nós chegamos a esse número. Do ponto de vista absoluto, o maior doador é o governo federal, né? A gente tem uma ordem aí de mais ou menos 15 milhões e meio que vem do governo federal, mas é importante dizer que pouquíssimas organizações, né, acessam esse recurso. Para vocês terem uma ideia, né, 90,6% desse total do governo federal foi mobilizado apenas por uma organização. Então, das que mobilizam do governo federal, são 9, a gente tem ainda uma concentração muito grande. Por que isso? Porque poucas organizações têm estrutura, têm uma condição técnica de acessar esse recurso, que é um recurso mais difícil, enfim, do ponto de vista até burocrático de acessar. Então, se a gente olha do ponto de vista absoluto, o governo federal tem um peso, porém, quando a gente vai olhar
quantas organizações mobilizam, quem elas acessam, a fonte principal, de fato, ainda são as fontes internas, ou as fontes que dependem da própria organização. Ou seja, prestação de serviços, organização de eventos e a parte da mobilização de indivíduos. Essa é a segunda maior fonte de recursos. E se a gente considerar o número de organizações que acessam esse recurso, e na pesquisa foram bastante organizações, das 35 que responderam, 28, né, têm receitas próprias e 24 mobilizam recursos de pessoas físicas. Então, realmente aquilo, corresponde às pesquisas nacionais que também dizem isso, embora a gente tenha a ideia de que ONG vive de recursos do governo, isso é uma falácia, isso é um mito. As organizações, em geral, elas vivem, sobrevivem, a grande maioria delas, das contribuições dos indivíduos, das pessoas. Por isso a mobilização é importante, né? Focar nos indivíduos, focar nessas pessoas que vivem na cidade, que vivem na comunidade e que acham importante, né, a existência de organizações que contribuam para a sua comunidade. Então são poucas as organizações que têm muito capital do Estado, de certa forma, que têm dinheiro público mesmo. Exatamente, são pouquíssimas. O governo local, especialmente o município, ainda se tem, digamos assim, um acesso mais fácil. Por exemplo, a gente tem aqui que 10 organizações, ou 28% das organizações pesquisadas, elas tinham acesso a recursos municipais. Mas esse valor, em geral, não é tão expressivo. E muitas vezes esse valor vem de uma contrapartida, ou seja, o município oferece os profissionais, por exemplo. Então, não é necessariamente recurso injetado na organização. Enquanto que os recursos de indivíduos, de eventos, digamos assim, de prestação de serviços são recursos efetivamente que são aplicados para manter a organização funcionando. E o que é feito com esse dinheiro pelas organizações da sociedade civil? A maioria delas investe mais, né? Isso é uma boa notícia, né? Nos projetos e nos serviços, ou seja, nas atividades fim. Então, nós tivemos que o principal, digamos assim, item de despesa são as atividades, manter as atividades. Porém, a gente tem um dado aí que é um pouco preocupante. Em 41,2% das organizações pesquisadas, elas estão gastando mais em custeio do que nos recursos, nas atividades fim. O que significa que elas estão vivendo para se manter. Esse é um problema grande que a gente... alto, né? Exatamente, que a gente tem trabalhado, a gente que trabalha com desenvolvimento institucional, né, de organizações da sociedade civil, é que a gente não pode efetivamente, isso seria uma disfunção, não tem sentido uma organização da sociedade civil viver para se manter, né, porque, enfim, nós temos uma função que é o interesse público. Então é importante rever isso, se fortalecer, enfim, buscar apoios, né, para ver como reverter esse quadro, porque esse é um quadro preocupante. Você já apontou alguns problemas que então existem nas organizações. Terias algum outro não citado ainda? Problemas? Nós percebemos que a prática, no geral, a prática que essas organizações têm digamos assim, priorizado é a captação de recursos e não a mobilização de recursos. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Quando nós falamos captar recursos, há uma ideia de que o recurso está lá, né, e nós vamos acessá-lo, muitas vezes por meio de instrumentos pontuais, como os projetos, como a resposta a um edital. E a visão da captação é uma visão muito mais técnica, digamos, que visa a busca de recursos, principalmente recursos monetários, dinheiro. Quando a gente fala mobilização, a gente está falando de algo mais amplo, que significa mobilizar recursos de várias naturezas, inclusive o apoio de pessoas, o apoio de instituições, o tempo das pessoas, recursos materiais, enfim, serviços. Nós vemos que essa prática ela é muito mais uma prática pontual e que foca o recurso monetário do que uma prática de mobilização. E aí as organizações elas ficam meio reféns, né, daqueles financiadores que elas possuem no presente. Elas possuem, a gente percebeu também uma grande centralização na hora de fazer isso, ou seja, geralmente os responsáveis são os diretores, é o corpo gerencial, né, principalmente a direção e o presidente, mas eles não envolvem pouco os conselhos, por exemplo, eles envolvem pouco a rede de associados que eles têm. Então, as organizações elas precisariam olhar isso de uma forma mais estratégica e menos operacional. Hoje, a gente ainda tem uma prática muito focada na urgência, naquilo que é mais emergente.
Assim, então, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, essas instituições são, assim, fundamentais em termos de maturação, digamos, de um Estado efetivamente democrático. Pensando no Brasil hoje, 2012, que conceito hoje tem essas organizações em termos do seu impacto? Como é que a gente poderia colocá-las nesse contexto? E aí, na mesma pergunta, eu faria a questão do futuro dessas organizações. Quem são, para onde vão, em outros termos, né? Isso. Eu acredito, e nós trabalhamos nesse sentido, que não há como tratar essas organizações de uma forma limitada, olhando apenas com um viés, ou econômico, ou social, ou político. É importante integrar essas dimensões, fortalecer essas organizações a partir de uma visão de sustentabilidade. Isso significa o quê? Isso significa fortalecer seu projeto político, seu projeto de transformação social, né? E aí, junto com a questão econômica. A mobilização de recursos para nós é algo estratégico, porque a partir daí você vai envolver pessoas nesse processo, né, de participação cívica, vai envolver pessoas com a causa da organização, e isso vai fazer com que ela se sustente no longo prazo. Isso vai dar uma densidade para a sua governança e vai fazer com que ela se enraize no local onde ela está, na cidade onde ela está, ela seja reconhecida. E aí é muito importante o papel dos indivíduos, não só das instituições e não só dos grandes doadores, né? Do doador local, do empresário, pequeno empresário, enfim, da universidade. Então, essa rede, digamos assim, cívica, ela é essencial para o fortalecimento da democracia, e é nisso que eu acredito. Excelente. Muito bom, muito bom. Acho que é uma temática bem quente, bem atual, e a gente tem que voltar em outra oportunidade para continuar essa discussão. Sem dúvida nenhuma, ainda mais com a Carolina, né, que tem um trabalho histórico nesse tema, tem contribuições, digamos, de pesquisa excepcionais. Obrigado, Carol. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer e parabenizar, né, por essa iniciativa nas entrelinhas, que é fantástica, e também dizer que nós estamos também saindo do forno uma pesquisa sobre o doador, aí o outro lado, ou seja, aquele que financia as organizações, e eu queria me disponibilizar também para vir um dia e falar dessa pesquisa. Quando o Miguel deixar, a gente marca um outro dia para estar aqui conversando com a professora Carolina Andion. Ok, muito obrigado, ouvintes. Semana que vem a gente vai estar de volta. Bom dia. Bom dia.